Olá, companheiros, amigos, amigas de estudo e reflexão diárias desse nosso canal aqui no YouTube. Agradecidos sempre por esse envolvimento, por esse carinho que trocamos uns pelos outros aqui nesse grupo, em que buscamos dia a dia aprender um pouco mais o Evangelho de Jesus, as passagens do Novo Testamento, de acordo com as instruções trazidas nesse livro magnífico, Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso e querido Chico Xavier, autoria do Espírito Emmanuel. É com grande alegria que fazemos essa leitura, essas singelas reflexões, buscando guardar um pouco conosco, um pouquinho de tanto ensinamento. Com a permissão de Deus, de Jesus, dos mentores e guias espirituais, pedimos sempre o amparo e o entendimento necessário dessas lições tão profundas. A lição de hoje é a lição de número 30, que tem como título Educa. Uma passagem de Paulo, no versículo de Coríntios, versículo 16 do capítulo 3, onde ele diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo, a corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada, a joia de escultura pede milagres do buril. Também, o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalham no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas do pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em agilitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. É uma lição muito profunda, de convite à educação. Será que nós já paramos para refletir sobre essa palavra de Paulo, quando ele diz: Não sabe vós que sois o templo de Deus? Nós somos o templo de Deus. O Espírito de Deus habita em vós? Não sabemos disso? Como é que nós vamos ser o templo de Deus? O que isso quer dizer? Que Deus habita dentro de mim? Então eu sou Deus? E ele nos traz aqui, uma semente minúscula. Reside o germe do tronco benfeitor, mas uma semente minúscula reside todo o pomar. Porque dentro daquela semente
em estado latente, adormecido, encontra-se a potência de vir a ser. Ela tem aquela condição de vir a ser. Dentro da terra existem fontes, lençóis de água. Num bloco de pedra, uma estátua maravilhosa, mas lá dentro tudo está em estado latente, adormecido, paralisado. Quando a gente bota uma minúscula semente lá no nosso vaso, está em estado adormecido. Lá dentro, o que que tem adormecido? Uma potência de vir a ser aquilo que plantamos. Mas para isso ela precisa sair lá de dentro. Ela precisa aquela força, né? Aquelas forças serem potencializadas para que ela rompa aquela casca para entrar no processo de germinação. E ele fala, né? Nós temos também o gene da divindade. Nós possuímos esse gene, é o gene do amor. Nós temos isso no nosso DNA. Por isso que a gente fala, nós nascemos para amar. Toda vez que fugimos dessa situação, contrariamos o nosso DNA. Nós temos o gene do amor, da divindade. Deus está em nós, assim como estamos em Deus. Mas, para que essa luz divina precisa sair dessa treva que não existe dentro da gente, no fundo da terra. Como se estivesse no fundo da terra. Nós estamos com os nossos pés no barro, não estamos? O nosso pé no barro. É necessário um processo educativo da vida, para que a gente rompa, vá em direção à luz maior, ao sol. Vença essa quantidade de terra escura, de treva, de empedramento, de milênios, que ele fala aqui, ó. Processo educativo da vida nos trabalhos no empedrado caminho dos milênios. Vamos jogando pedra. Em vez de ajudar essas sementes aí, a gente jogou foi pedra. Pedra do egoísmo, a pedra da vaidade, a pedra do... E fomos montando castelos de areia, de ilusão. Fomos nos tornando brutos. Brutos. Por isso precisamos, quando chegamos a essa compreensão, que precisamos romper essa terra escura que existe dentro de nós mesmos, nós vamos ter que meter a mão e arar essa terra, retirar todos esses detritos que nós colocamos. Isso que temos que entender. Nós colocamos, nós abafamos, nós tivemos medo. Então ele fala aqui, ó, somente o coração enobrecido nesse entendimento pode vazar o heroísmo santificante. E um cérebro cultivado pode produzir formas de pensamentos mais iluminadas. Então a gente vai ver como a gente, né, vem o processo de educação. Como é que isso vai acontecer? Quando a gente começa a interpretar a dor e o trabalho por artistas celestes do nosso acrisolamento. A gente vai ser aperfeiçoado. Cada vez mais nós estamos nos alindando. Já pensaram nisso? Isso é um alindamento dos nossos perispíritos. A gente às vezes passa por situações tão difíceis, seja no nosso coração, seja no nosso corpo físico, mas são formas de retirar pedras, detritos, verdadeiras cirurgias espirituais, muitas vezes para o nosso alindamento, nosso aperfeiçoamento espiritual. Então ele fala, educa, precisamos nos educar. Para quê? Para transformar a irracionalidade onde a fase bruta numa inteligência. Uma inteligência mais aprimorada,
menos rudimentar, né? mais delicada, e essa inteligência vai ser transformada em humanidade, e essa humanidade em angelitude. E em que fase nós estamos ainda? Da irracionalidade? Nós somos aquelas criaturas muito irracionais ainda? Ou nós já estamos nos sentindo inteligentes, mais humanizados? Será que nós não estamos buscando ser pelo menos mais humanos? Quando a gente fala, vamos ser mais humanos, porque a próxima etapa é a angelitude. Quanto tempo precisaremos para vencer a irracionalidade, o estado bruto, o estado da intelectualidade, para ser uma inteligência humana, visando o campo humano? E a gente lembra, a palavra educa, né? Vem do latim educare, verbo é educar. O latim, a origem da palavra, a etimologia, é educare. Significa literalmente conduzir para fora ou direcionar para fora. É quando nós nos educamos retirando de dentro para fora, desse estado bruto, empedrado, para nos refinarmos em outras inteligências, diversos tipos de inteligência, nos aprimorando, nos aperfeiçoando e nos preparando para uma vida de sociedade cada vez mais evoluída moralmente. É isso que nós estamos fazendo e podemos fazer com o outro. O que é educar o outro? Conduzir para fora de si mesmo, trazer o outro e ir buscar o outro onde ele se encontra e conduzir ele para fora e mostrar para ele, né, o mundo que nós queremos mostrar, ensinando ele a discernir. Esse é o processo de educar, que é diferente de ensinar. Não estamos ensinando, estamos entrando no processo educacional, discernindo, ensinando a discernir o mundo que estamos apresentando, observando no outro as suas capacidades, mostrando para ele, olha aqui, o que você pode vir a ser. Esse é o processo educacional. Ajudar, trazer para fora a gente mesmo e o outro. Para fora, elevando, desenvolvendo tudo isso que se encontra em estado latente, colocando-se para trabalhar. Trabalhar dentro de nós essas emoções mais nobres, esses sentimentos mais nobres que estão adormecidos, estão em estado latente, vamos colocá-los para trabalhar, vamos colocá-los para germinar, para sair de dentro e ir em busca da onde? Da luz maior. Tropismo divino. Buscando Jesus, o nosso mestre, o nosso sol, a nos guiar, a nos iluminar, a aquecer as nossas almas. Portanto, somos sim templos de Deus. Deus habita em cada um de nós. E que possamos, né, estar em Deus tanto quanto Ele está em nós. Vamos pensar nisso. Vamos refletir a importância de trazer dentro de nós esse gene da paternidade divina. Somos criados para amar, para fazer o bem e viver o bem. Que assim possamos nos despedir com o pedido ao Cristo Jesus, que ilumine nossa terra de nós mesmos e potencialize a nossa vontade de crescer e desabrochar para mais alto sempre. Muita paz
aos vossos corações, aos corações das vossas famílias, aos vossos pensamentos mais nobres. Graças a Deus.